Leamos a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sectel enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e com a voz do que clamavam a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que com isso tocou os seus lábios, e as tuas iniquidades foram tiradas, purificado do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Você pode fazer mais uma oração comigo? Senhor Deus, longe de invalidar a oração que o teu servo já fez a mim, mas o Senhor é o Deus que conhece o meu coração, e eu peço ao Senhor, ó Pai, que me esconda atrás da tua cruz. Já foi expressado: não queremos ouvir a voz do homem, ó Pai, e eu preciso daquela graça especial que só o Senhor pode dar, para transmitir o recado do Senhor. Fala aos nossos corações, por misericórdia, em um nome de Jesus, amém. Tome seu assento. O profeta Isaías está encurralado pela dor. O trono da sua nação está vazio. A nação está de luto. O cenário da sua nação é sombrio, mediante a 4 crises que assolam o país. Há 4 crises que estão assolando a nação do profeta Isaías. E a primeira crise é uma crise política. Depois de 52 anos de um governo sólido do rei Uzias, pois o rei Uzias agora está morto. O trono está vazio. E há insegurança, a nação, há um futuro incerto na política. A alternância de governo em Judá, ela foi desastrosa. Levantaram-se em Jerusalém muitos homens que oprimiram o povo e fizeram que Judá fosse desviando dos caminhos do Senhor, desviando da presença de Deus. E infelizmente, em nossos dias, também temos visto que a crise política está assolando todo o nosso Brasil. Quando olhamos para o cenário político, detectamos que no cenário político a corrupção está solta. Pois domingo passado, muitos irmãos, ao chegarem em casa, estavam com as suas TVs ligadas, olhando os deputados votando sobre o impeachment da presidente Dilma. E é interessante que ali dentro desse cenário, muitos foram diante daquele palanque, diante do microfone, melhor dizendo, para expressar sim, não. E houve uma pessoa que foi diante, uma deputada, melhor dizendo, que foi diante do microfone, com a bandeira do Brasil em mãos, e disse sim. E a ironia é tão sinistra, no sentido de dizer da hipocrisia dos nossos deputados, pois no outro dia, o seu esposo estava sendo preso, porque estava em meio às falcatruas. E essa palavra impeachment também, para nós brasileiros, ela não é nenhuma novidade. Pois em setembro do ano de 2000, no ano de 1992, somos conhecedores do impeachment de Fernando Collor de Mello. Infelizmente, os nossos governantes que estão falando de tanto dessa questão, somos conhecedores. E no nosso Brasil há uma crise política. Há uma segunda crise que está acontecendo em Judá.
é a crise econômica. Em Judá, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Judá entrou por um caminho de crise, pois os impostos eram altíssimos. E quando pagava-se imposto, também havia uma situação muito terrível, porque os impostos eram altos e pagavam os outros governantes, e assim levava todo o dinheiro daquela comunidade, daquela situação. Os atributos altíssimos, e pagava os reis estrangeiros. O povo trabalhava, mas não via o lucro, muito pelo contrário, o lucro lhe fugia das mãos. E Judá decretava leis injustas, como está em Isaías capítulo 10, verso 1 e 2, que diz: faz leis injustas, escreve decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos, fazendo as viúvas suas presas e roubando dos órfãos. Infelizmente, nos nossos dias também, nós podemos ver uma tragédia que acontece no cenário econômico do nosso Brasil. Porque os nossos governantes estão enfiando o nosso dinheiro no bolso. É bilhões e milhões de reais colocado em paraísos fiscal, e o povo tem sido oprimido. O povo tem sofrido, irmãos, uma carga tributária altíssima. Um dos países que mais paga imposto se chama Brasil. Você trabalha quase que a metade do ano para poder pagar imposto. É interessante que os irmãos estão observando que há um paralelo. Há um profeta que viveu no ano 781 a 681 aproximadamente. E nós estamos em pleno século 21. E como diz o sábio Salomão, não há nada novo debaixo desse sol. Há uma terceira crise, é a crise moral. O povo se corrompeu, perdeu a noção da moralidade. O povo chama a luz de trevas e treva de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Isaías capítulo 5, versículo 20. Judá caiu pelos seus próprios pecados. Roma caiu pelos seus próprios pecados. O império tem caído pelos seus próprios pecados. Deus disse para Israel: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Oséias capítulo 14, verso 1. E o Brasil? O Brasil se encontra na lama da imoralidade. Os políticos corruptos, campeões de consumo de cachaça, as drogas e o narcotráfico, ditas leis do crime. O Brasil está na lama, a sensualidade está desenfreada. Outra coisa que está acontecendo, nós somos um país com a maior parada gay do planeta. E nós não temos com que se orgulhar disso, muito pelo contrário. Nós temos que voltar os nossos rostos e clamar ao Senhor pela sua misericórdia. O país é a mãe de mentiras. As mães que são mães, mas são mães, não é? É aquela mãe adolescente. Quando tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, vi uma cena muito triste. Uma jovem chegou diante de mim e falou: pastor, você pode orar por mim? Posso orar por você. Eu achei aquilo muito bonito. Estava fazendo um trabalho na Assembleia de Deus, pregando ali. E de repente aquela menina chega diante de mim, fui orar e eu pensei que aquela menina fosse uma babá. E aquela menina traz no seu braço uma criança e ela diz: pastor, ora pelo meu filho. Tudo bem, vamos orar, oramos. Terminei de orar para o seu filho, daqui a pouco ela volta na fila mais uma vez e traz mais uma criança, mais ou menos da altura dela. E no meu coração eu fiz um questionamento: meu Deus, qual será a idade? Porque ela disse assim: pastor, esse também é meu filho, ore pelo meu filho. E eu olhei aquela menina franzininha, de pequena estatura, e eu olhei para ela e perguntei: Senhor, qual será a idade que essa criança teve esse filho? Não deixamos de orar, mas infelizmente o Brasil tem uma larga margem de adolescentes que são mães. Muitas mães. Não temos o que comemorar. O país vive milhões de abortos, sequestros criminosos. E de vez em quando os irmãos têm ouvido e têm que ficar muito atentos.
Quando vem aquele telefone que fala que sequestrou um membro de sua família, tome cuidado, esteja vigilante, porque os bandidos estão cada dia aprimorando as suas técnicas para roubar o dinheiro do povo. E há uma quarta crise. O povo de Judá era como filhos rebeldes. Era pior do que os animais irracionais. O boi conhece o seu dono, mas Judá não conhece o seu Senhor. Judá estava doente, com a ferida dos pés à cabeça. Esse povo mantinha uma aparência, irmãos, mas estava muito longe daquilo que Deus desejava para este povo. No Brasil, nós temos visto também um crescimento de uma igreja que não vive a sã doutrina, de uma igreja que não prega o Evangelho. O Brasil pescou um ídolo no rio, e agora esse ídolo se tornou padroeiro e defensor do Brasil. O Brasil é o país que obedece a espíritos enganadores. O Brasil vê-se crescendo uma igreja evangélica que não prega o Evangelho genuíno. Uma igreja que transformou em mercado, que prega somente questão de prosperidade. Isso não é igreja do Senhor Jesus. Um Brasil que muitas igrejas não têm moral, não têm ética, não têm conhecimento da palavra, não tem fervor, não tem doutrina e vive cheia de arrogância. E aí você pode perguntar, mas pastor, mediante essas 4 crises, o profeta Isaías, ele entra na casa do Senhor, no meio de uma crise tremenda, a qual eu acabei de apresentar aos queridos. E em meio a essas grandes crises, Judá estava atravessando. Deus dá uma visão para Isaías, e ele contempla o trono de Deus. Quando Isaías olhou para cima, ele viu algo tremendo e maravilhoso. E nesta noite eu quero discorrer com os queridos sobre o tema: no meio da crise, olhe para o alto. Você pode repetir comigo? Em meio à crise, olhe para o alto. Meus queridos, nós estamos atravessando nos piores momentos da nação brasileira. As crises estão aí, mas Isaías vai estar mostrando para nós que em meio à crise, para onde nós devemos olhar. A primeira coisa que Isaías viu em sua visão, que Deus estava sentado no seu trono. Sabe o que é isso? Que as nossas crises não apanham o nosso Deus de surpresa, que as nossas crises não abalam o trono de Deus, que Deus reina para sempre. O nosso Deus reina, o nosso Deus dirige a história, o nosso Deus dirige o nosso destino, o nosso Deus dirige o destino da nossa nação. E quando eu olho para isso, eu posso ver a primeira mensagem que está no livro de Isaías, que Deus está sentado no seu trono. Deus está sentado no seu trono. Não importa as crises, não importa a fúria do diabo, não importa a ação do inferno, Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, meus queridos. No momento certo, o Senhor Deus há de te dar vitória. No momento certo, o Senhor se levanta e coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse é o Deus que servimos. Isaías poderia estar procurando crise, está preocupado com a crise nos seus dias, com a morte do rei Uzias. A visão do trono onde ele está sentado, o nosso Deus está sentado, mostrando para Isaías que ele comanda todas as coisas. Diga assim: o meu Deus está sentado no trono. E aí, meu querido, o nosso Deus está sentado no trono. Ele domina, Ele controla. Não há nenhum momento que o nosso Deus será surpreendido por notícias ruins, por coisas terríveis da face humana. Não, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Então aqui eu quero chamar a sua atenção, que em meio à crise às vezes o povo tem a tendência de ficar parado. Quando você está em meio a uma batalha, o povo tem tendência de parar. Mas ouça bem o que o Senhor disse para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim,
Dizei aos filhos de Israel que marche. Em meio à crise, meu querido, você precisa marchar. E é interessante que o nosso Deus que está sentado no trono, no verso anterior de Êxodo capítulo 14, verso 15 e verso 14, mas o 14, eu quero chamar a sua atenção, que a palavra do Senhor diz assim, preste bastante atenção: o Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Eu creio que você não entendeu. Vou repetir: o Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Meus queridos, quem está dizendo isso não é pastor José Carlos, quem está dizendo isso é a palavra de Deus, que o Senhor lutará por você em meio a essa crise. Acalma o seu coração. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que nós estamos aqui. E nesta noite eu quero mais uma vez dizer ao Ministério do Louvor: Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Porque há uma sintonia. Se você perguntar, você conversou alguma coisa com os irmãos do Louvor? Não. A primeira canção já remetia os nossos olhos para olhar para o alto. E nós vamos louvando, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E no final nós cantamos: Senhor, aquieta a nossa alma. E nós precisamos aquietar nossa alma, confiar no Senhor, porque do Senhor vem o nosso socorro. E aí a segunda coisa que Isaías viu quando olhou para cima, ele viu a santidade de Deus. Ele viu a santidade de Deus, porque os serafins com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés. Os irmãos, ele está reverenciando, está mostrando a santidade de Deus. E com 2 estavam voando e dizendo um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia diz santo, ele define. Quando a Bíblia diz santo, ela enfatiza. Mas quando a Bíblia diz santo, 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 ele coloca num grau superior. Deus está acima de todos. Deus está acima de tudo. Deus é Deus no céu, no inferno, na terra, no mar, aonde quer que seja. Deus é Deus e Ele é Senhor de tudo e de todos, porque Ele é Senhor. Aleluia. E eu olho para a palavra do Senhor, e quando a palavra do Senhor fala dessa santidade do Deus tremendo o qual servimos, Ele está chamando também o seu povo para viver uma vida de santidade. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meu querido, não foi nós que escolhemos vocês, não foi você que escolheu o Senhor. Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te nomeou, foi o Senhor que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você ser sal da terra, para você ser separado, para você ser cheio de Deus e transmitir Deus. E nós precisamos viver uma vida de santidade. A terceira coisa que Isaías viu, ele olhou e viu que os anjos estavam reverenciando a pessoa bendita do nosso Deus. Os irmãos, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, e reverencia o Deus santo, maravilhoso, tremendo, majestoso. E aí me permita aqui abrir um parênteses. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e nós não o reverenciamos. Nós não nos curvamos diante da majestade dEle. Passamos como animais, sabe, irracionais, que entra e sai. Meus queridos, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. É para guardar, é para vigiar, é para reverenciar o Todo-Poderoso. Há um ritual que a igreja faz por aí, que quando passa de frente ao templo, faz aquele sinal que eu não preciso fazer aqui. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não reverenciamos. O nosso Deus é santo, e esses anjos estão lá, louvando e adorando ao Senhor, cantando aleluia, aleluia, santo, 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 santo. Hoje, quase não se prega sobre santidade. Sabe por quê? Não atrai multidões, não enche a igreja,
não dá popularidade. Não. Falar de santidade, falar de pecado, falar de situações contrárias que massageiam o ego da comunidade, não vai trazer lucro nenhum. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que você está numa igreja e nós podemos dizer isso com alegria no coração, que nós não vamos fugir daquilo que Deus tem colocado no coração dos seus filhos para poder pregar. Será pregado para a glória e honra do nome do Senhor dos Exércitos. Se você pensa que eu estou aqui tranquilo, meu coração bate forte, minha perna bate uma na outra, mas importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando nós obedecemos Deus, nós estamos tranquilos, descansamos o nosso coração, porque estamos andando na vontade de Deus. E se esta igreja, como já tem sido pregado neste altar, através do nosso pastor, estiver pregando alguma coisa que esteja fora, você pode sair dela, porque ela pode ser qualquer coisa menos igreja. E nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, pois ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé e prática. E nós pregamos a palavra e queremos viver a palavra para a glória do Senhor. Santidade é o que atrai o olhar do Senhor para as nossas vidas. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que adoram o Senhor, adoram em meio à crise, adoram em meio às provações, adoram em meio às lutas. Está a crise econômica, está a crise política, está a crise... Essas crises todas que foram comentadas nesta noite, não importa. Eu vou adorar ao Senhor. Eu vou glorificar o meu Deus. Porque em meio à crise, o Senhor está olhando para o meu coração. Ele viu o trono. Ele viu querubins. Ele viu serafins. Ele viu o trono de Deus. Deus sentado no trono. Mas agora, ei. Há um outro olhar que nós precisamos estar atentos. Diga assim comigo. É preciso olhar para cima. Mas também preciso olhar para dentro. Quando Isaías, ele olhou para cima, ele viu todas essas coisas. Mas agora Isaías vai estar olhando para dentro. Isaías olha para dentro de si mesmo. Antes, ele olhava para fora, ele olhava em volta, e ele distribuiu um monte de ais. Se você for em Isaías capítulo 5, você vai poder ver no verso 8 do capítulo 5. Você vai poder ver ele dizendo, ai dos gananciosos. Você vai poder ver ele dizendo no verso 11, ai dos beberrões. E na versão contemporânea diz que esses beberrões, antes do café da manhã, eles estão na porta do boteco para poder beber. E eu falei, interessante, eu já vi essa cena bem próximo da nossa igreja, né? Antes do café da manhã, 6 horas, já tinha uma turma ali com seu canequinho para poder beber. E Isaías está dizendo que no seu tempo tinha uma turma desse jeito. E ele dizia, ai dos injustos, ai dos corruptos, ai dos soberbos e ai dos farristas. Havia uma turma naquela época que gostava muito de fazer farra. Mas agora, Isaías está dizendo, ele está olhando para dentro de si mesmo. E ele está dizendo no versículo de 5 a 7, ele está dizendo, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em meio à crise, temos a tendência, meus queridos, de colocar a culpa em todos que estão do lado de fora. O problema é do governo, o problema é do ciclano, o problema é de fulano, e não olhamos para dentro de nós. Isaías está nos dando uma lição de que em meio a essas crises todas, nós temos que olhar para dentro de nós, porque nós estamos em meio a uma sociedade, e o Senhor quer purificar e transformar o nosso coração. Mas Deus ensinou aqui a Isaías, que o ai de Isaías era um ai que expressava a sua dor, por reconhecer que era pecador, que era miserável, que era pobre, que era nu, e que precisava da purificação vinda não do homem, mas do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz no Provérbios capítulo 28, verso 13: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Isaías estava batendo no peito, dizendo: ai de mim, eu sou pecador, eu vou morrer, eu vou perecer, porque os meus olhos estão vendo o Senhor dos exércitos. Ele está sentado no seu trono, mas ele também olha para dentro de si e diz: Senhor, eu sou pecador. Amados, nós precisamos olhar para dentro de nós e confessar os nossos pecados. A pergunta que não quer calar: quantos querem ser prósperos na presença de Deus? Diga amém. Mas que você quer e deseja prosperidade, confesse, porque confessando e deixando, você vai alcançar a misericórdia que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Outra coisa que nós precisamos entender é que na crise nós precisamos também olhar para fora. Precisamos olhar para fora. Existe algo importante aqui no versículo 8. Primeira coisa que acontece é que Isaías, após reconhecer o seu pecado, após reconhecer que era indigno, a palavra do Senhor diz que o anjo tirou uma brasa do altar com uma tenaz, e com ela tocou os lábios do profeta. E a palavra continua dizendo que com aquele toque, toda a iniquidade, ele foi purificado. Agora, meu querido, olha bem o tratamento do Senhor. O Senhor trata com o profeta, chamando um profeta para uma intimidade, revela céus, revela coisas tremendas. E agora há uma pergunta que não cala, há uma pergunta que ecoa naquele santuário, naquele momento magnífico. E ele está agora, o profeta Isaías está olhando para fora, porque o Senhor está olhando lá fora: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que quer dizer isso, meus queridos? Os nossos vizinhos precisam de ouvir que você serve a Jesus. Lá na sua faculdade, as pessoas precisam saber que você serve a Jesus. No seu trabalho, as pessoas precisam saber que você serve a Jesus. Por onde quer que você anda, as pessoas precisam saber que você serve um Deus poderoso, tremendo, que te chamou, e você faz a diferença por onde quer que você passa, porque você é filho especial de Deus. E se somos de Deus, vamos anunciar Deus. Aleluia. Irmãos, em meio às crises, eu sou testemunho de algo tremendo. Eu quero compartilhar com os queridos em rápidas palavras. Uma irmã, em meio a essas crises que sacode a empresa, ela recebeu a comunicação que estaria entrando de férias. E esta irmã, já no seu coração pulsando alguns sentimentos em virtude do mercado, da economia, ela entrou de férias, mas já com uma preocupação no seu coração. E aquela sensação de que ao término daquelas férias ela não voltaria mais a trabalhar naquela empresa. E essa irmã então entra de férias, e estava combinado apenas 20 dias. E passados os 20 dias, o dono da empresa comunicou a ela que ela podia ficar mais 10 dias de férias, completar os 30 dias. E ela, com aquele já sentimento de perda, ela continuou com as suas férias. E passados exatamente esses dias, quando ela chegou na empresa, o dono da empresa chegou para ela e disse: olha, eu não quero fazer isso, mas a situação não está fácil e eu preciso mandar você embora. Você é uma excelente funcionária, tem feito as coisas muito bem, mas não dá. Sabe o que essa irmã fez? Sabe o que essa irmã fez? Ela começou a olhar para o trono. Ela começou a olhar para o Senhor dos Exércitos. Ela começou a invocar o Senhor dos Exércitos. Ela saiu da empresa e já havia um comunicado e até os papéis para poder assinar, e de alguns dias ela estaria assinando essa documentação, dispensa. E então esta irmã, ela ligou para a sua mãe, e a sua mãe falou: minha filha, nós servimos um Deus que pode.
E esse emprego quem te deu não foi o homem, foi Deus. Vamos entrar num propósito de oração, vamos orar. E ela contando que começou a orar. Passados-se os dias para poder acertar, o patrão não chegava. O patrão não vinha. Passavam-se os 10 dias que estava combinado para poder chegar e o patrão não chegava. E ela continuando a trabalhar. E agora, meus queridos, a mãe entra num propósito de Daniel. 21 dias de jejum e oração, comer só legumes. Ela também assistiu o filme Quarto de Guerra. E ela descobriu algumas coisas nesse quarto de guerra. E ela levantou um altar dentro da sua casa. E a filha levantou um altar dentro da sua casa. E ela começou a invocar o Senhor. Em meio à crise econômica, em meio à crise do desemprego, em meio à crise que estava assolando o seu coração, ela invocando o Senhor, sabendo que o Senhor está sentado no trono e o Senhor reina e é dono de todas as coisas. Passado-se o tempo de adoração, de invocação ao Senhor, o seu patrão chega diante dela e fala assim: você já conseguiu um emprego? Ainda não. Então vamos deixar esse negócio para lá, porque eu não vou mais mandar você embora. Aleluia! Eu estou falando, meus queridos, eu pedi permissão à nossa irmã Sueli e Orlando, que ontem nós tivemos um culto muito abençoado na casa desses irmãos. E esta irmã foi abençoadíssima pelo Senhor dos Exércitos. Deus entrou em uma situação aos olhos humanos impossível, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei qual é a crise que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas você precisa olhar para o alto sublime trono, porque de lá que virá o seu socorro, de lá virá a sua ajuda, de lá virá a mão daquele que move, daquele que faz, porque Ele é Deus. Meus queridos, olhe para o alto, olhe para o trono, de lá vem aquele que resolve todas as crises. Quer seja enfermidade, Ele resolve. Quer seja problemas que têm assolado o seu coração, o nosso Deus resolve. Nesta noite a pergunta que eu faço aos queridos: mediante tudo o que você ouviu, Deus está chamando para que você seja uma bênção na sua família, na nossa cidade, na sua escola, em nossa igreja. Deus está chamando você para colocar a mão no arado, para que você não olhe para Deus, para trás. Deus está ainda no céu com esta pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a pergunta que você tem que responder: qual é a sua disposição? Qual é a sua resposta? Qual é a sua reação diante do clamor do Senhor? Aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, mesmo em meio a essas crises, em meio às aflições, eu estou disposto a servir ao Senhor e obedecer a sua voz. Se coloque em pé.